Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa terceira aula de Fisiologia Animal Comparada, do curso Ciências Biológicas, Sistema Respiratório. Nessa aula, então, eu vou primeiro discutir diferenças fundamentais entre respiração aérea e respiração aquática. Depois, vamos conversar um pouco sobre respiração aquática de forma comparada. Então, quando a gente está falando de comparação na respiração entre a água e o ar, o primeiro ponto que é importante a destacar seria a concentração de oxigênio que a gente encontra na água e no ar, né? Devido às diferenças solubilidades do oxigênio tanto no meio aquoso quanto no ar, a gente pode observar marcadas diferenças na quantidade de oxigênio sob o ponto de vista de concentração. Então, na água, por exemplo, considerando a concentração de oxigênio na água, 7 ml de oxigênio pesam mais ou menos aproximadamente 10 miligramas e estão contidos em 1 kg de água. No ar, por outro lado, 209 ml de oxigênio pesam 280 miligramas, estão contidos em 910 miligramas de ar. Então a gente vê, sob o ponto de vista de concentração, que existe uma concentração de oxigênio na água que é muito menor do que no ar. E o outro ponto importante a destacar é relativo à densidade, né? A densidade da água é muito maior que a densidade do ar. Isso tem repercussões muito importantes quando a gente está falando de respiração aérea e respiração aquática, que daqui a pouco a gente vai discutir. A constante de difusão também é muito diferente, né? Então, a difusão do oxigênio é muito mais fácil acontecer difusão do oxigênio no ar do que na água. Então, o efeito, isso tem um grande efeito nas dimensões dos órgãos respiratórios. Isso faz com que, por exemplo, os órgãos respiratórios, a superfície tórica gasosa, a membrana de tórica gasosa, numa respiração aérea, possa ser um pouquinho mais espessa do que a membrana respiratória numa superfície de troca no meio aquático. Então, é outro ponto importante em relação à constante difusão do oxigênio, que é muito mais alta no ar do que na água. Nessa tabela aqui, a gente consolida essas informações vendo a solubilidade do oxigênio, tanto no ar quanto na água, e quando a gente considera a razão de solubilidade, a gente percebe que existe 30 vezes mais oxigênio dissolvido no ar do que na água. Por outro lado, a solubilidade do dióxido de carbono é muito similar, tanto no ar quanto na água. É quase a mesma coisa. Considerando a solubilidade do oxigênio, a gente calcula a concentração, a gente pode ter o valor de concentração de oxigênio aqui em milimols a uma atmosfera e a 20 graus. A gente percebe que a concentração, de novo, é 30 vezes mais alta no ar do que na água. A concentração de dióxido de carbono são valores similares. E a densidade tanto do ar quanto da água, a gente percebe que a densidade do ar é muito mais baixa do que a densidade da água. Então, isso posto, a gente tem que, quando a gente compara a respiração da água e no versus ar, a gente percebe que a respiração aérea tem algumas vantagens. As vantagens, principal vantagem é que a concentração de oxigênio no ar é muito maior que na água. Então, isso faz com que o oxigênio também vai se difundir por causa da constante de difusão. A maior constante de difusão, o oxigênio se difunde muito mais rápido no ar e na água. E o ar, sendo menos denso, vai ter um menor custo energético para a ventilação da superfície respiratória, porque a movimentação do ar, lembre-se dos modos de ventilação, que pode ser bidirecional e unidirecional. Pensa principalmente numa ventilação bidirecional, onde o meio, no caso o ar, vai ter que ser transportado para dentro do pulmão e depois retirado do pulmão. Então, esse movimento do meio do ar para dentro do pulmão, de um meio com pouca densidade e pouca viscosidade, faz com que o gasto energético da movimentação, ou seja, o gasto energético do processo de ventilação, seja muito mais baixo para os animais de respiração aérea do que os animais de respiração aquática. Sob o ponto de vista de desvantagens, a grande desvantagem da respiração aérea é a evaporação, porque para que uma superfície tórica gasosa seja permeável aos gases respiratórios, ela tem que ser permeável também à água. Então, esse é um dos grandes problemas da respiração aérea, é a evaporação.
não é de se estranhar, portanto, que a maior parte dos órgãos de respiração aérea são órgãos que são invaginações da superfície gasosa, ou seja, dobras para dentro do corpo. Isso diminui muito o processo o fenômeno de evaporação e perda d'água durante o processo respiratório. E, sob o ponto de vista da respiração aérea, uma vantagem é que a superfície respiratória é suportada pela água, então não há esse gasto energético de suporte da superfície respiratória. Não há o problema de perda d'água, portanto, não há o problema de desidratação através da superfície gasosa, e devido a solubilidade ser alta do dióxido de carbono, existe uma retirada mais rápida de dióxido de carbono na água do que no ar. Desvantagens, eu mencionei já anteriormente, o custo energético da ventilação é muito mais alto, né, na respiração aquática, e a questão relacionada à concentração de oxigênio ser muito mais baixa na água do que no ar. Então, se a gente junta os dois fenômenos, os dois fatores, que o custo energético da ventilação é mais alto e que se precisa ventilar muito mais água para se obter a mesma quantidade de oxigênio, percebe-se que os animais de respiração aquática, eles podem ter que gastar muito mais energia para obter a mesma... vão gastar, na verdade não, podem não, gastaram muito mais energia para obter a mesma quantidade de oxigênio do que um animal com respiração aérea. Isso posto, a gente vai fazer uma discussão agora rápida em relação à respiração aérea comparada. Então a gente vai começar falando de moluscos, né? Depois nós vamos falar de crustáceos, depois vamos falar sobre elasmobrancos, teleósteos, e vamos terminar essa aula falando sobre peixes que têm respiração bimodal, ou seja, tanto na água quanto no ar, e peixes que têm respiração aérea. E aí a gente vai fazer a transição para a próxima aula, que é a respiração aérea comparada. Então aqui a gente tem o exemplo de moluscos gastrópodes. Gastrópodes prosobancos. Aqui a gente tem um exemplo do gênero Aliotes. Esses animais, eles têm brânquias que são bipectinadas, ou seja, são brânquias que têm dois ramos. Então está mostrado aqui nessa figura brânquias com 2 ramos, e essas brânquias bipectinadas nesse grupo de animais, elas são ventiladas através de correntes, né, correntes ventilatórias que são produzidas pela presença de cílios que estão aqui nas brânquias. Então essas correntes ventilatórias que são presentes fazem com que haja a ventilação de água, a água entra pela porção anterior do corpo, perfunde as brânquias, passa pelas brânquias, melhor dizendo, ventila as brânquias e sai por esses orifícios na região dorsal do animal. Então um tipo de brânquia bipectinada que, na verdade, ela não está presa na cavidade, na parede da cavidade do manto. Ela está sustentada por uma haste cartilaginosa no corpo, sem estar presa na parede do manto. Então, um tipo bem simples de brânquia e de ventilação que a gente observa nos moluscos prosobancos arqueogastrópodes. Então o manto, como eu mencionei, é uma dobra da epiderme que é encontrada em moluscos. Ele é construído pela parede dorsal do corpo e cobre toda a massa visceral. Então a gente tem aqui o manto e a cavidade do manto. Aqui nós temos o manto e a cavidade do manto. Já os moluscos prosobrancos, meso e neogastrópodes, eles têm um tipo de brânquia que é diferente. O tipo de brânquia que tem o eixo da sua brânquia que é diretamente fixado na parede do manto. E diferente das brânquias do grupo anterior, são brânquias que só têm um segmento, ou seja, só tem um ramo. São brânquias que são chamadas unipectinadas. Essas brânquias também são ciliadas e a ventilação das brânquias e a presença de cílios vai permitir a ventilação das brânquias. Nesse caso aqui, as brânquias elas vão estar localizadas num dos lados do corpo e a ventilação da brânquia promovida pelos cílios que estão na superfície da brânquia vai promover uma ventilação onde a água vai entrar por essa região inalante,
perfundir as brancas, melhor dizendo, ventilar as brancas e sair para essa região exalante. Esses folhetos branquiais, como eu mencionei anteriormente, eles vão estar suspensos na cavidade do manto. E as correntes de água geradas pelos movimentos ciliares. Nos gastrópodes, nos bivalves, né? Os bivalves têm um grupo importante conhecidos como os lamelibrancos. Nesses animais bivalves, as brancas têm um par de brancas, os animais têm um par de brancas, e essas brancas, os lamelibrancos, têm as brancas formadas, dobradas no formato da letra H. Essas brancas também são ventiladas pela presença de cílios na superfície da branca. Então, se a gente faz um corte aqui na lamela branca, a gente percebe que a lamela branca possui cílios. Esses batimentos ciliares vão fazer com que haja o movimento de água entre as lamelas branquiais. Então, aqui as lamelas branquiais, o movimento de água está mostrado pelas setas azuis. A presença dos cílios também é importante para a alimentação desses animais. São geralmente animais filtradores, então a presença desses cílios, o batimento dos cílios vai fazer com que as partículas alimentares, que nessa figura aqui são as bolinhas vermelhas, se movam pelo esse canal, pelo esse sulco alimentar que está presente aqui na superfície da brânquia. Então, a água flui pelos espaços interlamelares. Quando ela flui, o batimento do cílio vai fazer com que haja uma diferença de pressão, uma diminuição da pressão, e a água entra pelo esse sifão inalante. A água passa pelas brancas, passando pelas lamelas branquiares, até a região epibranquial, ou seja, acima das brancas, e posteriormente, ainda continuando devido à ação dos movimentos ciliares, ela é jogada para fora por esse sifão exalante. Então, existe a circulação de água promovida pelos cílios. Os lamelibrancos, eles podem ter, na verdade, dois tipos de brânquias. Um tipo de brânquia que é chamada filobrânquia, que é uma brânquia onde os filamentos da brânquia, na verdade, eles são separados uns dos outros e são unidos somente por uma junção ciliar. E as brancas podem ser também chamadas do tipo eulamelibranquias, onde os filamentos da brânquia são completamente unidos. E, na verdade, entre os filamentos existem ósseos, existem orifícios que vão permitir a passagem da água. Então, novamente, o movimento da água acontece pelo batimento dos cílios, que estão presentes na superfície da brânquia. No caso do lamelibrânquio, o batimento do cílio vai promover o movimento da água através dos filamentos branquiais, e essa água, na verdade, ela vai circular e vai passar da camada do espaço hipobranquial, ou seja, embaixo da brânquia, até o espaço epibranquial e vai sair pelo sifal exalante. No caso dos eulamelibranquios, devido à formação de uma brânquia na verdade compacta, ou seja, uma brânquia onde os filamentos estão unidos e somente existem esses ósseos entre os filamentos, o que vai acontecer é que, com o batimento dos cílios, a água vai entrar pelos ósseos que estão presentes nas eulamelibranquias e vai preencher esses tubos aquíferos. Os tubos aquíferos, na verdade, são estruturas verticais que estão ao longo da brânquia, da eulamelibranquia. Então, o que vai acontecer? A água que vai entrar devido ao batimento dos cílios, ela entra pelos ósseos e sobe pelos tubos aquíferos, que estão mostrados nessa figura aqui, ao longo de toda a extensão da brânquia. Então, a subida pelos tubos aquíferos é feita pelo batimento ciliar, promovida pelo batimento ciliar, e, por fim, a água vai para o espaço epibranquial e sai pela abertura exalante ou pelo sifão exalante, são sinônimos. Então, nesse caso aqui, os eulamelibranquios, devido a essa morfologia da brânquia e a presença dos tubos aquíferos, eles têm uma ventilação mais eficiente. Então, eles têm uma taxa de bombeamento mais alta, ou seja, eles conseguem ventilar um volume de água mais alto devido a uma estrutura particular da brânquia que leva à formação desses tubos aquíferos e permite que haja um maior volume de água possa ser ventilado ao longo dessas brânquias para as trocas gasosas. Passando para os cefalópodes, a gente tem um exemplo aqui de uma lula, né? Nesse caso aqui, o que é importante salientar é que o movimento da água no cefalópode não é feito por
batimento ciliar. O movimento da água de cefalópodes, as brânquias também estão suspensas aqui na cavidade do manto. A gente tem, no caso do cefalópodes, a gente vai encontrar um par de brânquias, e essas brânquias suspensas na cavidade do manto, elas vão ser ventiladas através de força muscular. Então, os cefalópodes possuem dois tipos de músculos circulares e os músculos radiais. Então, o que acontece? Para que entre água dentro da cavidade do manto, dentro dessa cavidade do manto, e a brânquia seja ventilada, é necessário que haja uma expansão da cavidade. Uma expansão da cavidade vai diminuir a pressão interna e vai proporcionar a entrada de água. Como que acontece essa expansão da cavidade? Acontece pelo relaxamento dos músculos circulares e pela contração dos músculos radiais, que vão puxar essa cavidade no manto e nessa direção, expandindo o seu volume. Então, quando há um relaxamento do músculo circular e uma contração das fibras radiais, essa cavidade no manto ela vai se expandir, e com essa expansão a água entra dentro da cavidade do manto e ventila a brânquia. Nessa figura aqui mostrando a expansão da cavidade do manto faz com que haja a entrada de água pela cavidade do manto. Essa água entra pela cavidade do manto, faz a ventilação das brânquias, do par de brânquias, e no momento que para que a água seja expulsa, o que é necessário? É necessário que haja um aumento da pressão interna da cavidade do manto. Esse aumento da pressão interna ocorre tanto como ele vai ocorrer por uma ação inversa muscular. Nesse caso aqui vai haver um relaxamento das fibras radiais e uma contração das fibras circulares. Uma contração das fibras musculares em conjunto com o relaxamento das fibras radiais vai fazer com que haja uma diminuição da cavidade do manto. E quando há essa diminuição da cavidade do manto, isso acontece também fechando esses espaços entre a borda aqui da cavidade do manto e o funil, por onde sai a água. Então vai gerar uma pressão interna. Esse espaço aqui vai ser fechado, esses dois espaços vão ser fechados, vai gerar uma pressão interna alta e a água vai ser expulsa pelo funil. Essa expulsão da água pelo funil, ela, na verdade, ela vai funcionar vai ter dois propósitos, na verdade. O primeiro propósito vai ser para a ventilação da brânquia, para a ventilação da brânquia, e o segundo para um movimento em jato, ou seja, quando o animal se sente em perigo, o animal pode usar essa propulsão a jato para se afastar do estímulo perigoso. Então, nesse caso aqui, existe uma perfusão da brânquia, a perfusão da brânquia, que vai acontecer geralmente de forma contracorrente. Então, aqui a gente tem um filamento branquial, são animais, os cefalópodes são animais que têm uma taxa metabólica muito alta, ou seja, eles consomem muito oxigênio. Então, a perfusão da brânquia, que não está mostrada em detalhe nessa figura aqui, ou seja, os vasos sanguíneos, mas a perfusão da brânquia ocorre de uma maneira geral no sentido oposto do fluxo da água. Então, nesse caso, é uma perfusão do tipo contracorrente, e a perfusão do tipo contracorrente é mais eficiente sob o ponto de vista de absorção e retirada do oxigênio do meio. Em relação aos crustáceos, a maioria dos crustáceos que são pequenos, eles fazem trocas gasosas pela superfície do corpo, por difusão simples. E nós vimos lá na aula passada as limitações da difusão simples e por que a difusão simples está limitada a animais de pequeno porte. Mas aqui nessa aula a gente vai focar nos crustáceos decápodes. Como que é a troca gasosa nos crustáceos decápodes? Pois bem, nos crustáceos decápodes, as brânquias elas vão consistir de um eixo central alongado que vai ter uma série de ramificações. E o tipo de ramificações que acontecem nas brânquias, na verdade, vão definir o tipo de brânquia que a gente observa num crustáceo decápode. As brânquias de crustáceos elas estão associadas aos apêndices locomotores e elas estão presentes dentro de uma câmara branquial, ou seja, são brânquias internas, porque elas estão presentes dentro de uma câmara branquial. Então, nesse corte aqui de um crustáceo, a seção transversal do tórax do lagostim, a gente percebe as brânquias aqui, ou seja, brânquias em ambos os lados do corpo, e as brânquias estão associadas aos apêndices locomotores. Então, elas estão ligadas, na verdade, aos apêndices locomotores. E elas são cobertas por uma camada de cutícula, formando uma câmara branquial. Então, isso definiria o que são as brânquias internas em crustáceos decápodes. Aqui a gente vê uma série de imagens mostrando em camarões peneídeos, por exemplo, o nosso camarão rosa que a gente conta em Rio Grande, como está a disposição das brânquias na câmara branquial. Em B
temos em lagostas, em C temos essa disposição em pagorídeos, e em D temos em caranguejos braquiúros. Em todos esses casos, as brancas estão sempre associadas aos apêndices locomotores, que não estão mostrados aqui, tá? Mas aqui estão os apêndices locomotores, estariam ligados os apêndices locomotores, ou os periópodos, que são os apêndices locomotores de crustáceos, e elas estão sempre contidas dentro de uma câmara branquial. A ventilação como é feita? A ventilação é feita ativamente pelo batimento de uma estrutura chamada escafognatito. O escafognatito é uma estrutura associada a um apêndice bucal dos crustáceos, a maxila. Então aqui a gente tem a maxila e associada à maxila existe essa estrutura chamada escafognatito. Então o movimento do escafognatito para cima e para baixo, essa oscilação do escafognatito vai gerar circulação de água dentro da câmara branquial. Essa circulação de água acontece como? A água geralmente vai entrar pela base dos apêndices locomotores, vai ventilar as brânquias e vai sair por uma abertura na região anterior do corpo. Então aqui está mostrando o fluxo de água que acontece, por exemplo, num lagostim, entrando pela base da brânquia, pela base dos apêndices locomotores, ventilando a brânquia e saindo pela região anterior do corpo, por um poro exalante. A mesma figura aqui, mostrando com um pouquinho mais de detalhe, a água entrando pela base dos apêndices locomotores e saindo pela região anterior do corpo. Isso acontecendo sempre pela oscilação, o batimento contínuo dessa estrutura chamado escafognatito, que vai permitir a entrada da água e sua circulação pela câmara branquial. Os crustáceos vão ter, de uma maneira geral, a gente vai mostrar isso em figuras posteriores também, são animais que têm uma taxa metabólica alta e a perfusão também vai acontecer de forma contracorrente. Então, acho que a gente tem, mostrando um pouco, com um pouco mais de detalhe, essa circulação de água. Então, no caranguejo e no lagostim. O caranguejo aqui está... A base das patas estão retiradas aqui, ou seja, mas aqui seria a inserção dos periópodos, e a água circula, entra para essa região epibranquial, ou seja, a parte inferior da brânquia, ventila todas as brânquias, ventila os pares de brânquias, e depois ela sai por essa abertura exalante anterior. Já no lagostim, o processo é muito semelhante, a água entra pela base dos apêndices locomotores, faz a ventilação das brânquias, chega a uma região epibranquial, ou seja, acima das brânquias, e sai por esse poro exalante na região anterior do corpo. Aqui a gente tem um exemplo, né, dos 3 tipos de brânquias que são observados em crustáceos decápodes. O primeiro tipo de brânquia é chamada brânquia dendrobranquiata. Então aqui a gente tem o eixo da brânquia com as suas ramificações, e aqui na parte de cima a gente tem um corte longitudinal da brânquia. Nesse corte longitudinal se percebe a aferência do sangue e a eferência do sangue, ou seja, o vaso por onde chega o sangue, melhor dizendo, no caso de um crustáceo, a hemolinfa, por onde chega o fluido circulatório, a hemolinfa na brânquia, nesse filamento branquial, e aqui é o vaso eferente, por onde sai da brânquia o fluido circulatório. Então, esse primeiro tipo de brânquia, que é típico de camarões, é a brânquia do tipo dendrobranquiata. O segundo tipo de brânquia é o tipo de brânquia que é típico de lagostas e lagostins, é o chamado tipo de brânquia tricobranquiato. E o terceiro tipo de brânquia que está mostrado aqui é a brânquia típica de caranguejos, que é chamada filobranquiata, é a filobrânquia. Quando a gente faz um corte de uma filobrânquia, a gente percebe aqui a região aferente e a região eferente, e aqui a lamela branquial. No detalhe da lamela branquial, o que a gente percebe? A gente recebe novamente a região aferente, ou seja, o fluido circulatório está chegando por aqui, ele flui do vaso aferente para o vaso eferente nessa direção, e por outro lado a água vai ventilar essa lamela branquial numa direção oposta, caracterizando o que a gente chama de um fluxo contracorrente, o que a gente viu na aula passada, que é o mais eficiente para a retirada de oxigênio.
No caso aqui da ventilação num lagostim, do tipo de numa tricobrânquia, quando a gente faz um corte desse filamento da tricobrânquia, o que a gente percebe? A gente percebe que o fluxo de água acontece nessa direção e, na verdade, o fluxo circulatório, ele também acontece de forma contracorrente. No primeiro momento ele vai com corrente, mas no segundo momento a eferência do fluido circulatório ocorre de forma contracorrente, então de uma forma que maximizando a troca gasosa. Então geralmente acontece também de forma contracorrente, a perfusão na tricobrânquia acontece de forma contracorrente também. Fenômeno similar ocorre na dendrobrânquia, mas eu não tenho uma figura para mostrar para vocês, não consegui uma figura, mas também ocorre de forma contracorrente nas dendrobrânquias. Passando para os elasmobrancos, o que a gente percebe nos elasmobrancos, sob o ponto de vista de ventilação? A ventilação nos elasmobrancos é feita por uma bomba bucal para ventilação. Então, o que o tubarão faz? Ele abre a boca para a entrada da água. Mas como que a água entra? Quando ele abre a boca, ele expande a cavidade bucal. A expansão da cavidade bucal vai fazer com que haja uma diminuição da pressão interna e a água vai entrar tanto pela boca quanto pelos espiráculos, a abertura dos espiráculos. No momento que enche-se a boca de água, o animal vai fechar a boca e vai fazer uma compressão da cavidade bucal, ou seja, vai diminuir a cavidade bucal, fazendo a elevação do assoalho da cavidade bucal. Essa elevação do assoalho da cavidade bucal vai fazer com que haja um aumento da pressão da cavidade bucal e proporcione um fluxo de água através das brânquias, ou seja, através das brânquias, passando pelas brânquias e fazendo a ventilação das brânquias e a água saindo pelos septos branquiais, melhor dizendo, pelas fendas branquiais, passando pelos septos branquiais e a água saindo pelas fendas branquiais. Isso promove a ventilação contínua e de forma unidirecional das brânquias. Então, uma ventilação de forma unidirecional das brânquias. No entanto, existem algumas espécies que perderam essa capacidade de fazer a bomba bucal para a ventilação. E nesse caso, a gente vai discutir daqui a pouquinho, nessas espécies eles precisam de fazer o que se chama ventilação forçada obrigatória. Nos teleósteos, a gente observa também um padrão similar ao que a gente observou nos elasmobrancos. Mas nos teleósteos o processo tem algumas peculiaridades que estão associadas também a alterações do volume da cavidade opercular, algo que não acontece, né? Ou seja, a cavidade onde estão localizadas as brânquias, algo que não acontece quando a gente está falando de ventilação, quando a gente discutiu ventilação nos elasmobrancos. Então, o que acontece? O que o peixe teleósteo faz para que haja ventilação das suas brânquias? Primeiro, ele abre a boca. Quando ele abre a boca, ele simultaneamente com a abertura da boca vai haver um fechamento da válvula opercular e vai haver uma expansão da cavidade bucal e expansão da cavidade opercular, ou seja, tanto o volume da boca quanto o volume da cavidade opercular vão aumentar. O que isso vai acontecer? Se aumenta o volume, vai diminuir a pressão. Se a boca está aberta, a água vai passar de um local de maior pressão para um local de menor pressão, então a água entra na boca. A partir do momento que a água entra na boca, o animal fecha a boca. Então, primeiro houve um processo de sucção, né? De sucção, a água entrando na boca através da expansão da cavidade bucal. No segundo momento, o animal fecha a boca, ele mantém a cavidade, melhor dizendo, a válvula opercular fechada, mas começa a compressão da cavidade bucal. Ele vai elevar o assoalho da boca e essa elevação do assoalho da boca vai diminuir o volume da cavidade bucal. Se diminui o volume da cavidade bucal, aumenta a pressão da cavidade bucal. Esse aumento de pressão vai fazer com que haja o fluxo de água da boca, da cavidade bucal, para a cavidade opercular, aonde se localiza as brânquias. E, na verdade, esse fluxo vai ser maximizado porque, ao passo que o animal faz a
diminuição do volume da cavidade bucal, ele continua expandindo a cavidade opercular. Então, essa expansão da cavidade opercular, ou seja, diminuindo a pressão na cavidade opercular, em conjunto com a diminuição do volume da cavidade bucal, ou seja, aumento da pressão dentro da cavidade bucal, proporciona o fluxo de água através da boca para a cavidade opercular e ventilação da brânquia, que num terceiro momento abre-se, mantendo a boca fechada, a abertura da válvula da válvula percular. Essa abertura da válvula percular vai fazer com que a água tenda a fluir para fora do corpo, e essa água flui para fora da cavidade opercular de uma maneira mais eficiente, porque nesse terceiro momento a cavidade opercular começa a ser comprimida. Ou seja, uma compressão da cavidade opercular em conjunto com a compressão da cavidade bucal que já estava acontecendo. Então, pressão alta da cavidade bucal, pressão alta na cavidade opercular, a boca está fechada, somente a válvula opercular está aberta. Para onde a água vai fluir? Vai fluir para fora do corpo, ou seja, do local de maior pressão para um local de menor pressão, através do único local que está aberto, que é a válvula opercular. Então, por esse movimento, a água perfunde a brânquia e sai da cavidade opercular. O último passo nessa bomba bucal opercular seria o animal novamente abrir a boca, né? Quando ele abre a boca novamente, ele ainda está com a válvula opercular aberta, e ele começa a expansão da cavidade bucal para que ele retorne ao ciclo anterior, o início do ciclo. Então, a cavidade bucal vai ser expandida e a cavidade opercular ainda está sendo comprimida para a expulsão da água. Nesse momento aqui, de transição, na verdade, entre esse quarto passo e o primeiro passo, que é o início do ciclo, existe até um pequeno fluxo retrógrado. Por que existe um pequeno fluxo retrógrado? Porque a cavidade opercular está sendo ainda comprimida. E a boca está sendo expandida. Então, existe algum fluxo retrógrado, mas não é um fluxo retrógrado significativo, mas ele ocorre de forma passageira. Passageira até quando? Até o animal novamente começar a expandir a cavidade opercular e expandir a cavidade bucal. Aí, nesse caso, começa, e com a boca aberta e o fechamento da válvula opercular, novamente se reinicia o ciclo, que vai proporcionar a entrada de água dentro da cavidade bucal. Então, esse é o ciclo bucal opercular de bombeamento de água através das brânquias, ou seja, a ventilação das brânquias, que vai acontecer tanto por atividade de sucção, nesse caso aqui, esse primeiro passo é uma sucção, quanto como uma bomba, como a atividade de bombeamento. Nesse terceiro passo aqui, ambas as cavidades estão bombeando a água através dos arcos branquiais para que haja a ventilação. Então, os peixes teleósteos estão o tempo todo fazendo essa bomba bucal opercular para que haja a ventilação das brânquias. Essa ventilação das brânquias acontece, que a gente vai ver daqui a pouco, eu mostro a figura também, vai estar associada, é uma ventilação que é unidirecional, ou seja, a água sempre vai fluir numa única direção, e ela vai estar associada a uma perfusão contracorrente. Nas lamelas branquiais, o fluxo de sangue pelas lamelas das brânquias vai estar ocorrendo no sentido oposto do movimento da água, maximizando, portanto, a retirada de oxigênio. Eu mencionei anteriormente que, quando eu estava falando de elasmobrancos, que alguns elasmobrancos perderam a capacidade, como o tubarão branco, por exemplo, perderam a capacidade do bombeamento usando a bomba bucal, né? Aquele bombeamento que a gente discutiu aqui, utilizando uma bomba bucal. Nesses animais e alguns teleósteos também, o que acontece é um tipo de ventilação que é chamado ventilação forçada. Na ventilação forçada, o que acontece? O animal ele abre a boca e com a boca aberta, a água entra pela boca e vai perfundindo a brânquia, ou seja, a força que é utilizada para a perfusão é a força do próprio movimento do corpo do animal. E nesse caso, esses animais que fazem ventilação forçada, alguns animais, como por exemplo os atuns e o tubarão branco, eles
só conseguem respirar, são animais que têm taxas metabólicas muito altas, eles só conseguem respirar através de ventilação forçada. Isso significa que esses animais, eles precisam estar nadando obrigatoriamente para que eles possam respirar. Se eles não nadam, eles não vão fazer ventilação da branca. Se não fazem ventilação da branca, eles vão morrer afogados. Então, nesses casos de atuns, por exemplo, e do tubarão, de alguns elasmobrancos, como o tubarão branco, são animais que continuamente precisam estar nadando e com a boca aberta, para que haja ventilação da brânquia e extração de oxigênio. Então, são animais que têm ventilação forçada obrigatória. Isso é bem curioso. Alguns animais não têm ventilação forçada obrigatória, eles têm ventilação forçada que acontece em algumas situações. Em algumas situações, a partir de determinadas velocidades de natação. Então, o que tem nessa figura aqui? Está mostrando a taxa de bombeamento, ou seja, aqueles ciclos bucal ou opercular, né, em relação à velocidade. Então, a taxa de bombeamento, ela acontece, o animal usa o ciclo bucal, o bombeamento bucal opercular, até que ele esteja nadando em velocidades em torno de 0,5, 0,6 metros por segundo. A partir daqui, o que acontece? O animal para de fazer o ciclo de bucal opercular de ventilação e ele começa a fazer a ventilação forçada, que é chamada rum ventilation em inglês. Ou seja, o consumo de oxigênio do animal, ele acontece utilizando o bombeamento bucal opercular até uma determinada velocidade de deslocamento. A partir de uma determinada velocidade de deslocamento, a bomba bucal opercular não é suficiente para extração de oxigênio suficiente para a demanda metabólica da natação. Então, o animal ele para de fazer a bomba bucal opercular e começa a fazer a ventilação forçada. Ele começa a nadar de boca aberta, isso permite que ele consiga nadar a velocidades cada vez maiores e absorver oxigênio em quantidades cada vez maiores também. Então, o que a gente vê aqui nessa segunda figura, a partir de 0,3 metros por segundo de natação, o animal para de utilizar a ventilação bucal opercular e começa a fazer a ventilação forçada. Então, alguns animais, como mencionei, o atum e o tubarão branco, por exemplo, eles só funcionam com ventilação forçada. Eles não têm ventilação opercular. Eles só fazem ventilação forçada porque eles têm taxas metabólicas muito altas e a ventilação opercular não seria suficiente para a demanda metabólica. Então, nesse caso, são animais que precisam ficar nadando o tempo todo. Se eles não nadam o tempo todo, eles morrem afogados, eles morrem sem oxigênio. Essa figura aqui mostra a perfusão num teleósteo. Então, aqui a gente tem as lamelas branquiais, o arco branquial, a lamela branquial, se a gente isola uma lamela secundária, o que a gente vai perceber? Aqui está o arco branquial e a lamela secundária. O fluxo de água acontece nessa direção, ao passo que o fluxo de sangue acontece na direção oposta. Então, a gente tem aqui o vaso aferente e o vaso eferente. O sangue sempre vai fluir do vaso principal aferente para o vaso principal eferente, ou seja, nesse caso aqui vai fluir em uma direção oposta à direção de ventilação da água, ou seja, isso caracteriza o fluxo contra a corrente, a perfusão, melhor dizendo, contra a corrente, que é mais eficiente para a retirada de oxigênio. Alguns animais, alguns peixes, na evolução, né, dos teleósteos, começaram, na verdade, apresentam um tipo de respiração que não é uma respiração aquática, é uma respiração aérea. Então, a gente vai discutir alguns exemplos aqui. A gente vai falar alguns exemplos do peixe pulmonado, é o dipneura. A gente vai falar também do pirarucu, né? A gente vai falar das enguias, eletroforos. Então, a gente vai discutir alguns desses exemplos. Esses são exemplos importantes e interessantes sob o ponto de vista evolutivo que vão fazer, na verdade, a transição para a próxima aula, que a gente vai falar de respiração aérea. O primeiro exemplo que eu gostaria de discutir, né, é o exemplo da enguia comum. Então, a enguia comum, na verdade, é um peixe que
não tem nenhuma especialização anatômica para a respiração aérea. Então, mas a enguia comum é um animal que é capaz de rastejar consideráveis distâncias na terra e passando de um curso d'água para o outro. Geralmente os pescadores, quando estão capturando esses animais, eles mantêm esses animais vivos durante dias em caixas, em caixas simplesmente cobertas por um pano úmido. Como que a enguia comum faz isso? Como é que ela consegue sobreviver fora d'água? As enguias elas possuem brânquias, e elas conseguem sobreviver fora d'água através da respiração branquial e respiração cutânea. Então, o que está mostrando aqui? Nessa figura mostra o consumo de oxigênio na água e no ar. Na água, qual é a maior parte do consumo de oxigênio? Então, o consumo de oxigênio total. O consumo de oxigênio total na água. E quando o animal está no ar, existe uma diminuição do consumo de oxigênio com a passagem do tempo. Esse consumo de oxigênio total na água e no ar, ele acontece através de quais superfícies? Ele acontece através de duas superfícies. A primeira superfície é essa pontilhada aqui, que está mostrando o consumo de oxigênio pelas brânquias. Durante o tempo que o animal está na água, a maior parte do consumo de oxigênio total, o total está aqui. Então, a maior parte do consumo de oxigênio total é feito pelas brânquias. No entanto, quando o animal está fora d'água, existe uma diminuição muito grande do consumo de oxigênio capturado pelas brânquias. Por onde o animal consome oxigênio quando o animal está fora d'água? Ele consome oxigênio através da respiração cutânea, captação de oxigênio pela pele, que é baixa quando o animal está na água e aumenta bastante quando o animal está fora d'água. Então, nesse caso, o animal ele faz ainda uma certa captação de oxigênio utilizando a brânquia, mas é uma captação muito baixa. Então, sob o ponto de vista de ciclos de inflar as brânquias, a cavidade branquial, no caso, quando o animal está fora d'água, ele infla a câmara branquial uma vez por minuto. Na água, ele faz esse processo através daquela bomba bucal apicular 20 vezes por minuto. Então, nesse caso da enguia comum, a enguia comum consegue ficar bastante tempo fora d'água porque ela tem um processo de respiração cutânea que é muito eficiente. A superfície do corpo de uma enguia é altamente vascularizada. Isso permite com que o oxigênio se difunda através da parede do corpo e seja distribuído às outras regiões do corpo através do sistema circulatório. Então, é um animal que pode ter uma respiração aérea, mas não possui órgãos específicos para essa troca gasosa aérea. Essa troca gasosa é feita principalmente através da superfície do corpo. O segundo exemplo é a enguia elétrica. A enguia elétrica ela já tem estruturas que são especializações anatômicas para a respiração aérea. A enguia elétrica ela vai respirar pela boca. Ela vai ter a troca gasosa na enguia elétrica vai ser feita pela boca. A boca da enguia elétrica, aqui está a cavidade bucal, ela tem estruturas que são altamente vascularizadas, que são chamadas papilas vasculares, ou seja, são ramificações dentro da boca do animal. O animal tem a boca altamente regiões da boca que são altamente vascularizadas e ramificadas, ou seja, aumentando a superfície de troca gasosa. Então, essas regiões são chamadas papilas vasculares, a gente vê que elas são bem vermelhinhas, ou seja, elas têm uma irrigação sanguínea muito forte, muito grande. E o que uma enguia elétrica faz? Ela, para respirar, ela vai à superfície, ela pega, enche a boca de ar e submerge. Quando ela faz isso, ela começa a executar as trocas gasosas dentro da boca. Ou seja, o órgão de troca gasosa são as papilas vasculares que estão dentro da boca. Então, nessa figura está mostrando a pressão parcial do gás dentro da boca, a pressão parcial de oxigênio. Então, a enguia vai na superfície, pega oxigênio, e mantém o oxigênio, pega o ar atmosférico e mantém o ar atmosférico dentro da boca. O ar atmosférico vai ter uma pressão parcial de oxigênio em torno de 150 milímetros de mercúrio. Ao longo do tempo, o que vai acontecendo?
a pressão parcial de oxigênio dentro do ar que está na boca vai diminuindo. Vai diminuindo por quê? Porque está havendo a troca gasosa entre o ar atmosférico que foi aprisionado na boca e a perfusão das papilas vasculares. Aquele oxigênio vai passando para o sangue para ser levado para outras partes do corpo, para os demais tecidos do corpo. Então, isso faz com que o animal, a pressão parcial de oxigênio ao longo do tempo, né? Então, aqui eu tenho tempo em segundos, ela diminua dentro da boca. Vai chegar um momento que o animal vai ter que novamente ir na superfície, pegar mais um pouco de oxigênio, de ar atmosférico e submergir. Ou seja, ele vai fazendo a troca gasosa com o ar guardado dentro da boca. Uma enguia elétrica ela tem respiração aérea obrigatória. Por quê? Porque as brânquias, na verdade, são extremamente rudimentares e são pouco vascularizadas. A enguia elétrica não consegue fazer troca gasosa de oxigênio pela brânquia. A brânquia é utilizada principalmente para troca gasosa para liberar o dióxido de carbono. Tá? O dióxido de carbono, que a gente vê que a quantidade de dióxido de carbono na boca não aumenta muito ao longo do tempo. Então, a maior parte do dióxido de carbono é feita pelas brânquias, tá? Pelas brânquias e também é feito pela troca cutânea. Então, uma enguia elétrica é extremamente interessante. É um animal que, se você impedir que o animal vá à superfície para pegar um pouco de ar atmosférico e manter na sua boca, o animal vai morrer afogado. Então, é um animal que tem um órgão de respiração aérea, que na verdade esse órgão de respiração aérea são ramificações altamente vascularizadas, chamadas papilas vasculares que estão presentes na boca. Esse órgão de respiração aérea é o órgão no qual o animal vai fazer a troca gasosa. Se o animal não for não tiver a oportunidade de emergir, pegar um pouco de ar atmosférico e guardar na boca, o animal vai morrer afogado. Então, a enguia elétrica é um animal que tem respiração aérea obrigatória. Outros animais que têm respiração aérea obrigatória são os peixes pulmonados. Os peixes pulmonados, principalmente o Leptosirin, que é o peixe pulmonado que é observado na Amazônia, e o peixe pulmonado africano, que é o Proptoperos, são animais que têm respiração aérea obrigatória, ou seja, são animais que têm órgãos respiratórios que são muito parecidos com os pulmões. Eles lembram muito os pulmões de anfíbios também. Então, na aula que vem, a gente vai falar dos pulmões de anfíbios. E são animais que, se não for permitida a imersão do animal para a captação de ar atmosférico, são animais que vão morrer afogados. Então, aqui a gente tem a figura do peixe africano e um corte, né, da área do pulmão, né, mostrando trabéculas, né, são estruturas altamente ramificadas e vascularizadas que permitem a troca gasosa nos pulmões. Aqui a gente vê, né, anatomicamente, então aqui tem a faringe, aqui a gente vai ter o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Tá? Então, animais, no caso do peixe pulmonado da Amazônia, são animais que têm dois pulmões, tá? São dois pulmões, e a gente vê que eles estão aqui bem vermelhinhos, ou seja, são estruturas altamente vascularizadas que vão permitir a troca gasosa. Então, tanto o peixe pulmonado africano quanto da Amazônia tem pulmões bilobados e também a gente tem brânquias, mas são brânquias que são muito pequenas. Esses animais, a gente vai ver quando estiver falando de circulatório, eles têm dois circuitos circulatórios, sendo que um vai ser unicamente pulmonar. O que essa figura aqui está mostrando? Está mostrando a percentual de troca gasosa nas brânquias e nos pulmões. O que a gente observa na brânquia? Né? Vamos pegar tanto o animal, o peixe pulmonado africano, quanto o peixe pulmonado da América do Sul, da Amazônia. O que a gente observa na brânquia? A gente observa que na brânquia, a maior parte da troca gasosa de dióxido de carbono acontece na brânquia. Então, esses animais têm brânquias, que são brânquias pequenas, e que elas vão estar
principalmente dedicadas à troca gasosa de dióxido de carbono. O oxigênio, a gente vê que uma porcentagem muito pequena de oxigênio é trocada, ou seja, a troca gasosa de oxigênio é feita nas brânquias. Por outro lado, quando a gente olha os pulmões, a gente vê um fenômeno oposto. A gente vê que a maior parte da troca de gasosa, praticamente 100% da troca gasosa, é feita nos pulmões, nos dois casos, tanto no peixe pulmonado africano, quanto no peixe pulmonado da América do Sul. Então, a maior parte das trocas gasosas é feita no pulmão e uma pequena parte, uma menor parte, melhor dizendo, é feita pela brânquia. Na verdade, falando mais corretamente, sob o ponto de vista de dióxido de carbono, metade da troca gasosa é feita no pulmão e metade é feita na brânquia, mais ou menos, aproximadamente nas duas espécies. No caso do oxigênio, não. A maioria esmagadora da troca gasosa de oxigênio é feita no pulmão e pouquíssima troca gasosa é feita pela brânquia. O último exemplo de peixes com respiração aérea que eu gostaria de mencionar é o pirarucu. O pirarucu é um peixe imenso, um peixe também amazônico. E no caso do pirarucu, o órgão de respiração aérea não vai ser o pulmão, vai ser a bexiga natatória. A bexiga natatória do pirarucu também é uma estrutura altamente vascularizada que vai ser utilizada para a troca gasosa. Então, a gente está mostrando aqui um corte da bexiga natatória, o corte da parede do corpo e a exposição da bexiga natatória. A gente vê que ela também está bem vermelhinha, uma estrutura altamente ramificada. Então, o ar atmosférico vai ser jogado aqui para dentro da bexiga natatória e a troca gasosa acontecerá na bexiga natatória. De forma similar ao que acontece nos peixes pulmonados, o pirarucu também possui brânquias, mas são brânquias muito pouco desenvolvidas. São brânquias rudimentares. Então, aqui está a circulação branquial e aqui a gente vê a circulação pulmonar. Pulmonar não, a circulação na bexiga natatória. Então, as bexigas natatórias é o órgão principal para a troca gasosa de oxigênio e, no caso, a brânquia é o principal órgão, o órgão que vai estar mais dedicado à troca gasosa. A troca gasosa que existe na brânquia é a troca gasosa de dióxido de carbono e não a troca gasosa de oxigênio. Por que nesses animais, que têm brânquias pouco desenvolvidas, acontece a troca gasosa de dióxido de carbono acontece nas brânquias? Porque lembra-se, o dióxido de carbono é extremamente solúvel em água. Então é fácil que, mesmo em brânquias que sejam pouco desenvolvidas, possa haver a troca gasosa eficiente de dióxido de carbono da brânquia, do tecido branquial, com a água que está perfundindo essa brânquia. Então, por isso que grande parte da troca gasosa de dióxido de carbono vai acontecer na brânquia e não vai acontecer nos órgãos de respiração aérea, nos pulmões ou na bexiga natatória. Porque, devido à grande solubilidade de dióxido de carbono na água, uma brânquia rudimentar vai ser eficiente para que faça grande parte da troca gasosa de dióxido de carbono. Então, nesse caso aqui, de novo, são animais com respiração aérea obrigatória, então o pirarucu precisa ir na superfície, pegar ar atmosférico e jogar para dentro da sua bexiga natatória. E uma imersão, ele emerge a cada 4 a 5 minutos. Se esse animal não for permitido a imersão, ele também vai morrer afogado. Esse gráfico está mostrando o quê? A pressão parcial de oxigênio na bexiga natatória do pirarucu. Então, no momento que o animal emerge, ele joga o oxigênio, o ar atmosférico para dentro da bexiga natatória e esse ar atmosférico, o oxigênio começa a ser extraído através das trocas gasosas e a pressão parcial de oxigênio vai diminuindo. Ao passo que o dióxido de carbono, a pressão parcial de dióxido de carbono na bexiga natatória vai aumentando. Então, no caso, há uma troca importante de dióxido de carbono através da bexiga natatória também desse animal. Tá? Então, o oxigênio vai sendo consumido e o dióxido de carbono aumenta. Então, a cada 4 ou 5 minutos, o animal precisa novamente ir na superfície para jogar esse ar respirado para fora e pegar novo ar, para que um novo ciclo aconteça de respiração. Todos esses animais que têm órgãos aéreos, de respiração aérea, especializados, na verdade eles vão ter um ciclo respiratório muito
similar. Independente do fato se o animal tem uma bexiga natatória altamente vascularizada para a troca gasosa, ou ele vai ter um pulmão altamente vascularizado para a troca gasosa, o que vai acontecer com esses animais? Primeiro, eles vão para a superfície e vão abrir a boca. Quando eles abrem a boca, eles vão expandir a sua cavidade bucal, isso vai fazer com que o ar entre dentro da cavidade bucal, vai haver uma diminuição da pressão. Esse ar vai entrar na cavidade bucal, devido à expansão. O segundo passo qual é? O animal vai fechar a boca e vai comprimir a cavidade bucal, vai diminuir o volume da cavidade bucal. Quando ele diminui a cavidade bucal, ele vai bombear esse ar para uma câmara anterior do órgão respiratório. A gente tem aqui, vamos lembrar que aqui é o tipo de ventilação que vai ser bidirecional. O ar vai entrar pela boca e vai ter que sair pela boca. Então, no segundo momento, esse ar que estava na cavidade bucal, o ar rico em oxigênio, o ar atmosférico rico em oxigênio, ele vai ser bombeado para uma região anterior do órgão respiratório. Quando ele é bombeado para essa região anterior do órgão respiratório, esse ar novo, o terceiro passo qual vai ser? Vai ser que a boca continua fechada e a câmara anterior desse órgão respiratório que tem um ar novo também vai ser fechada. Isso vai após isso vai acontecer a compressão desse órgão de troca gasosa, tanto a bexiga natatória quanto o pulmão. Compressão da parede do corpo vai fazer com que o volume, tanto da bexiga natatória ou do pulmão, se diminua, e isso faz com que haja a expulsão do ar já previamente respirado, ou seja, a expiração do ar que foi previamente respirado, que houve a troca gasosa, vai ser expirado para fora do corpo. E esse ar vai sair pelo opérculo, pela saída da brânquia, ou seja, pela saída opercular, que o animal mantém a boca fechada. E o quarto passo qual vai ser? Vai ser a abertura dessa câmara anterior do órgão respiratório, a compressão dessa câmara anterior, compressão, ou seja, a diminuição do volume, vai fazer com que aumente a pressão. Quando aumenta a pressão, esse ar rico em oxigênio vai fluir, ou seja, vai fluir por diferença de pressão, passando do local de maior pressão para um local com menor pressão, para dentro ou dentro da bexiga natatória ou para o pulmão. Então, e aí vai ocorrer a troca gasosa. Então, nesse caso aqui, a gente vê claramente o tipo de ventilação nesse animal, é um tipo de ventilação bidirecional, ou seja, o ar vai entrar e vai sair, tá, pelo mesmo local. Não exatamente pelo mesmo local, mas o que acontece é que sempre vai haver, que é uma característica típica da ventilação bidirecional, sempre vai ter haver uma mistura do ar puro e rico em oxigênio com ar que já foi previamente respirado, porque quando há a contração dessa câmara posterior do órgão de troca gasosa, essa câmara posterior ela não vai se contrair completamente, ela não vai se colapsar, ela vai ficar ainda com ar respirado, um ar que já foi sujeito à troca gasosa, vai ficar com ar ali dentro. Ou seja, isso é típico de o que acontece tipicamente numa ventilação do tipo bidirecional. Então, todos os peixes que têm órgãos de troca gasosa, órgãos especiais para troca gasosa e respiração aérea, eles vão ter esse tipo de ciclo ventilatório, no qual é um tipo de um ciclo ventilatório que vai levar a uma ventilação tipicamente bidirecional. Então, gente, na aula que vem eu vou iniciar a aula, eu vou falar sobre respiração aérea, então vou falar de vertebrados e vou falar de invertebrados de respiração aérea, tá ok? E aí na próxima aula eu inicio o sistema circulatório. Então, um abraço, até a próxima.